Traz a frescura de quanto agora dura mais. Quiseram defender a honra dos Marines, mas acabaram por ser acusados de homicídio. What did we do wrong? We did nothing wrong. Tinha todas as provas para defender a honra dos seus clientes, mas acabou por lutar pela verdade. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. E pela sua própria honra. Tom Cruise, Demi Moore, Kevin Bacon, Jack Nicholson. Uma questão de honra. Amanhã à noite, em sessão especial. A GNR de Porto Alegre desmantelou hoje uma rede de comercialização ilegal de motas e acessórios. Durante um ano, 5 homens roubaram motas que depois entravam no mercado totalmente modificadas. Um negócio que rendeu milhares de contos. Durante um ano, 5 indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e 21 anos roubaram centenas de motorizadas no distrito de Porto Alegre, que armazenaram num pavilhão. A intenção era desmontar as motas roubadas e vender as peças para as oficinas. As motas eram roubadas a nível de todo o distrito. Posteriormente eram conduzidas para este armazém, onde eram totalmente remodeladas. Estes indivíduos faziam trabalhos para posteriormente vender estas motorizadas, não só completas, mas à peça também. Ou seja, grande parte deste material ia parar às oficinas aqui da região? Queremos que sim, não temos provas concludentes nesse sentido, mas o nosso parecer vai nesse sentido. Na oficina clandestina, situada próximo de Porto Alegre, a GNR encontrou mais de 30 motorizadas completas e recipientes cheios de peças que seriam vendidas. Um negócio que rendia milhares de contos. Em goleadas, Portugal some e segue. Depois de há 5 dias ter goleado o Azerbaijão, hoje foi a vez do Liechtenstein. Num jogo a contar para a qualificação do Campeonato Europeu de Futebol, Portugal ganhou por 5-0 à seleção do Liechtenstein. Milhares de portugueses a apoiar a seleção fizeram com que Portugal se sentisse como que em casa. Desde o início, a equipe portuguesa tomou conta do jogo e aos 13 minutos, depois de um centro de Dimas, João Pinto é carregado na área. Grande penalidade que Rui Costa não perdoou. Em vantagem, Portugal continuou ao ataque e não fosse João Pinto estar em noite de desacerto, o resultado podia ser outro no final do primeiro tempo. Na segunda parte, Portugal continuou plantado no meio-campo do Liechtenstein e Luís Figo de Livre marca o segundo golo do Portugal. Aos 61 minutos, 3-0. Canto marcado por Luís Figo, Paulo Madeira apareceu e cabeceou de forma imparável. 7 minutos depois, novo canto, desta vez marcado por Sérgio Conceição e novamente Paulo Madeira cabeceou para o fundo das redes. 4-0. Mas os golos não ficaram por aqui. Aos 79 minutos, Pauleta isola Rui Costa, que com um violento remate faz o resultado final. Liechtenstein 0, Portugal 5. Goleada que fez a alegria dos imigrantes portugueses. A satisfação com o resultado e com o apoio dos imigrantes era o denominador comum entre Presidente da Federação, Selecionador Nacional e jogadores. O objetivo agora é ser o primeiro no grupo que Portugal faz parte e qualificar-se para a fase seguinte do Campeonato Europeu de Futebol. Conseguimos concretizar 5 golos, poderíamos ter concretizado, mas penso que ficámos satisfeitos porque no global destes 2 jogos, deste estágio, acho que foi muito positivo para nós, para o nosso futuro. Foi uma sensação boa e acima de tudo foram 2 golos para a nossa seleção. Daqui para a frente, o que é que esta seleção pode fazer? Muita coisa, está tudo em aberto, vamos em primeiro, está tudo bem encaminhado. Foi um jogo complicado, o campo não estava muito bom, já sabíamos, e eles jogarem bastante atrás, nos dificultarem bastante, mas agora na parte final as coisas abriram-se mais e conseguimos uma boa vitória. Foi o jogo que eu esperava, é preciso nós termos
temos sempre um tipo de jogo que nós temos que esperar, portanto, muitas vezes não é possível, e nós sabemos que estas equipas são equipas teoricamente mais fáceis, portanto, que se metem todos à defesa, e muitas vezes custa a marcar o primeiro gol, como custa a marcar o segundo, porque eles acreditam e ficam todos, e portanto, num estado de terreno como este, em que é difícil pôr a velocidade e jogar de primeira, portanto, eles têm tempo de se reagrupar e estão sempre muito juntos. Tornou difícil, no entanto, depois na segunda parte, subimos um pouco mais no terreno e então aí pressionámos um pouco mais e os gols apareceram naturalmente. Acho que a equipa portuguesa se bateu com muita determinação, muito bem apoiada. Queria aproveitar para agradecer a todos estes nossos compatriotas que aqui estiveram dentro e fora, que eram quase o mesmo número. E também gostaria de deixar ficar uma palavra para vocês, para a comunicação social, pela forma como têm apoiado a equipa portuguesa, rumo àquilo que é o nosso objetivo fundamental, que é a classificação no primeiro lugar do grupo e somarmos em cada jogo mais 3 pontos. Está em ebulição o ambiente interno do Benfica depois da conferência de imprensa de Vale Azevedo contra os opositores. Os opositores voltaram a tomar a palavra. Ontem à noite, o grupo mais conhecido da oposição, da atual direção, desafiou Vale Azevedo a convocar eleições. Jaime Antunes não tem dúvidas, a destabilização no Benfica parte de dentro da direção encarnada. Nós ouvimos um membro da direção, como o António Sala, manifestar o descontentamento e o Presidente a dizer que a porta está aberta para ele ir embora. Ouvimos o José Manuel Antunes a dizer que, enfim, não foi ouvido, nem tido, nem achado na venda do património. E o Presidente a dizer que a porta é ali, se ele quiser rua. Enfim, é uma forma um pouco esquisita de garantir estabilidade no clube. Portanto, a instabilidade vem de dentro dos órgãos sociais do clube. Mas uma coisa eu lhe asseguro, no Benfica não há prática nem tradição de listas únicas. Portanto, se o Dr. Vale Azevedo quiser fazer eleições, que o faça amanhã. O grupo dos 5 não ficou esclarecido com a venda dos terrenos e pede agora para o assunto ser discutido em Assembleia Geral. Como é público, porque os membros da direção o disseram, não houve nenhuma reunião da direção para aprovar. E, portanto, o presidente do Benfica comportou-se aqui como dono do clube, coisa que, obviamente, é contra os estatutos e é contra aquilo que é a prática no clube. Eu considero que os terrenos do Estádio da Luz foram vendidos abaixo do preço de mercado. O Benfica tinha ali uma área de construção prevista de 115 mil metros quadrados, um terreno naquela zona com loteamento aprovado e infraestruturas feitas, coisa que não acontece, é preciso reconhecê-lo, mas nessas condições vale 90 contos metro quadrado, o que significa um volume de faturação da ordem dos 10 milhões de contos. Mesmo que as licenças e as infraestruturas custassem 3 milhões de contos, e estou a dar um valor exagerado em termos de mercado, e eu sei o que estou a dizer, significava que aqueles terrenos davam líquido para o Benfica qualquer coisa como 7 milhões de contos. Os terrenos foram vendidos por 4,3 milhões de contos. Eu acho extraordinário, e é uma coisa que eu gostava de comentar relativamente à conferência de imprensa, quando o Presidente diz que não é importante ir à Liga dos Campeões. Isto significa o quê? Que é importante para o Benfica ficar abaixo do segundo lugar? Não é grave o Benfica ficar abaixo do segundo lugar? Em caso de eleições antecipadas, entre o grupo dos 5 pode estar criada a base de uma lista para concorrer com Vale Azevedo. Eu fico por aqui, tenha uma boa noite, até amanhã.